Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas Animalescas. Hoje o tema vai ser cerca elétrica, como escolher. A cerca elétrica é uma ferramenta brutal que podemos utilizar com os nossos animais, sejam eles quais forem, tanto em sistemas de pastoreio rotativo como em sistemas mais fixos. É uma ótima ferramenta, mas por vezes também acontece de ser uma dor de cabeça e às vezes uma desilusão. E como em todos os tipos de acessórios ou ferramentas, existem escolhas certas e erradas. E quando fazemos as escolhas erradas, por norma, o que é que acontece? É sempre que culpamos a máquina ou culpamos o vendedor. E quer dizer que isso é sempre assim. Muitas vezes acontece, mas muitas vezes não está certo. Umas vezes até está, realmente tanto um como o outro têm culpa, mas muitas vezes também é uma falta de planeamento, uma falta de previsão do que é que vamos utilizar e por vezes adquirimos a máquina errada. Daí a culpa pode ser tripartida e temos que encontrar então aqui a real situação de ver quem é que é o verdadeiro culpado da situação. Temos que, como compradores, fazer um planeamento, percebermos bem o que é que precisamos para adquirir um produto e temos que também exigir a quem nos está a vender que não venda só uma caixa com alguns produtos eletrónicos, mas venda também um serviço e também nos explique e esteja lá para nos ajudar. O que é que acontece normalmente quando vamos comprar, por exemplo, um telemóvel? Quando vamos comprar um telemóvel, o que é que nós fazemos? Vamos logo ver 300 vídeos no YouTube daquele telemóvel, falamos com o amigo, com o primo ou com o tio que é especialista na situação, perguntamos a todo tipo de profissionais que vamos encontrando em várias lojas. Normalmente, quando vamos comprar uma cerca elétrica, seja ela online, seja ela presencial, a frase que eu mais vejo é logo isto: preço, se faz favor. Sabemos que se faz favor nem sempre aparece, mas vamos a partir do princípio que sim. E este é um erro muito comum e que eu quero ver aqui a situação com vocês, que é tentarmos corrigir de forma a que vocês fiquem bem servidos e consigam achar o que é melhor para o vosso objetivo, para a vossa produção. Claro que existem também depois outras situações que vão influenciar a funcionalidade da nossa cerca elétrica no âmbito geral, mas hoje vamos falar exclusivo da escolha da máquina. Eu falei aqui da questão do preço e isto significa que o preço não é importante. Claro que é um investimento como outro qualquer, e então temos que ter sempre em conta o valor da aquisição, se está de acordo com o nosso investimento e com o nosso orçamento. Mas a questão é que não deve ser a única coisa que devemos olhar na aquisição da nossa cerca elétrica. E vocês vão já dizer: pronto, lá vens tu com as tuas tretas de vendedores, que não se tem que olhar ao preço, não sei o quê. Não, e é isso que eu vos vou mostrar, porque é que devemos olhar para o preço, mas devemos olhar para o preço em último lugar. Por exemplo, pegando no exemplo que dei atrás do telemóvel, podemos ver outra coisa qualquer, seja um frigorífico, seja uma casa. Vamos imaginar que vamos comprar um fogão industrial. Nós vivemos num pequeno T1 na nossa vida, casa-trabalho, somos sozinhos, estamos lá no nosso T1, vamos escolher um fogão, entramos numa loja e escolhemos: olha, quero aquele fogão industrial. Não, porquê? Porque sabemos que, por exemplo, um fogão industrial tem uma elevada capacidade e não é necessário para a nossa situação do dia a dia, para uma pessoa só a viver numa casa, num T1, por exemplo. Com as máquinas da cerca elétrica acontece exatamente o mesmo. Nós temos que nem comprar uma máquina super potente porque custa
muito caro, digamos assim, nem comprar uma máquina muito barata, porque depois também não nos vai atender aos nossos objetivos, e queremos realmente uma máquina que seja efetiva e dentro do orçamento que nós queremos. Então, para isso, devemos fazer algumas perguntas para tentarmos perceber qual é realmente a máquina que nós precisamos. A primeira começa logo em que animal vamos conter. Isto porquê? Porque existem animais que precisam de uma máquina com mais voltagem na cerca do que outros. Por exemplo, se formos trabalhar com bovinos de carne, precisamos de uma máquina mais forte, se calhar, do que fomos conter, por exemplo, galinhas. Todo o tipo de animais nós conseguimos conter com as cercas elétricas. Temos é que perceber quais são as reais necessidades desses animais para depois irmos de encontro a uma máquina nesse sentido produtivo que nós temos. Outra pergunta será qual a distância de cerca em termos de fio, fita, arame, seja o que for. O que é que vamos utilizar? Quando fazemos aqui a distância a distância que vamos utilizar, é importante também porque há máquinas para 10 km, há máquinas para 20 km, há máquinas para 50 km, há máquinas para 1 km, e isso é mais um ponto fundamental que vamos ter que ponderar na escolha da máquina. Uma coisa muito importante para fazermos este cálculo da distância que vamos percorrer, e vejo aqui alguns erros quando estão a fazer este tipo de pergunta, é o seguinte: nós, quando temos um perímetro, vamos imaginar que tem 1000 metros a toda a volta do terreno que vamos utilizar, e depois escolhemos a máquina, dá 30.000 metros. Nós temos de ter em atenção que esses 30.000 metros são de todas as fitas. Por exemplo, se o nosso terreno tem 1000, vamos utilizar 4 fitas, ou fios, ou arames, são 4.000 metros, ok? É a totalidade de todos os fios. São 1000 metros vezes o número de fios, ok? Aqui às vezes há alguma dificuldade e há alguns erros que eu vejo nesse sentido, e fica bem referir, é sempre, deixa eu pôr aqui, o número de fios vezes o perímetro do cercado, ok? Nunca esquecer o número de fios, que é esta a totalidade que a máquina vai aguentar. Outra questão que devemos ter: a nossa propriedade tem energia? Ou seja, porque aqui vamos ter que fazer outra escolha. Há máquinas de bateria, há máquinas de ligação à rede elétrica, e há máquinas que temos que ter um painel solar que pode ter bateria para fazer a retenção dessa energia. Como é lógico, cada máquina tem o seu valor. E por isso é mais uma pergunta que devemos adicionar, para que vai influenciar a nossa escolha. Outra coisa fundamental é que garantirmos que, se tivermos ligados à rede de energia, que essa rede de energia seja estável. Se apesar de tivermos rede energética nesse terreno, nessa propriedade, mas ela não for estável, houver falhas constantes, temos que ter em conta que, havendo falhas, também a nossa cerca não vai estar funcional. É sempre uma margem de segurança, por vezes, utilizarmos uma bateria ou um painel solar, para, nesses casos em que temos dúvidas na utilização da rede elétrica ou não, ficamos sempre seguros. Muitas vezes o que acontece é que a cerca elétrica, a maior parte das vezes, quando são os mesmos animais que estão lá, é uma barreira psicológica para o animal. Ele não vai estar sempre em contacto. Mas
podemos correr o risco de haver um período longo em que a rede elétrica haja falhas nesse local e o animal tentar passar e conseguir. Por isso, é sempre um ponto a ter em consideração. Outra questão muito importante: a máquina tem garantia? É fundamental um pós-venda. São máquinas, podem avariar, não há máquinas infalíveis, seja a melhor máquina do mercado ou não. Podemos ter o azar da que nos veio parar à mão, ter tido algum problema de fábrica, algum defeito. Tudo pode acontecer, seja em que loja for, seja em que máquina for. A gente tendo uma garantia é sempre um sinal de alguma segurança. Quantos de nós nos já mandam ouvir daquela loja famosa chinesa, produtos que depois, não é que a loja seja má, não é isso que eu estou a dizer, mas por obra do acaso tivemos azar no produto que recebemos e temos um problema. Não conseguimos acionar a garantia, é dinheiro perdido. Conclusão: foi mais barata, vamos ter que adquirir outra, gastarmos dinheiro duas vezes, se calhar, se comprássemos uma no local, seja ele qual for, que tenhamos acesso a essa garantia, era muito melhor, porque avariou, há ali uma garantia para ser acionada, seja 1, 2, 3 anos, depende das marcas. Acionamos a garantia, a máquina tem reparação e está resolvido. Se não tiver essa garantia, não tivermos essa segurança, digamos assim, são situações mais complicadas e que, para poupar um bocadinho, acabamos por gastar a segunda vez. Outra pergunta fundamental é se tem suporte técnico. Porquê? Todos nós temos dúvidas, inclusive eu também tenho, e eu costumo dizer é que eu não sei tudo, como é lógico, mas tenho sempre um número de telefone de um amigo que sabe alguma coisa que eu não sei. É muito importante isto de, quando nós vamos fazer a instalação, surge uma dúvida, temos alguém para ligar, temos alguém que nos pode ajudar, até temos um método diferente, temos alguém com quem conversar sobre a instalação, sobre alguma dúvida sobre a máquina. Vocês vão comprar qualquer máquina, sabem-vos fornecer todas as informações que a máquina tem, algumas dificuldades da próxima máquina, da máquina, a própria máquina que vos aconselham que é indicável, não é? Fazem-vos perguntas para vocês terem a certeza que aquela máquina serve para o vosso projeto. Tudo isto são questões importantes e que também serve para percebermos quem está do outro lado, se nos está a vender um caixote com material elétrico lá dentro ou se nos está a vender uma cerca elétrica e o conteúdo associado a ela. E isto são as principais questões para a escolha da máquina. A seguir, claro, o preço, como é fundamental. Claro que temos sempre que, e refiro o que já disse no início, temos sempre que ter em conta o preço que a máquina custa, mas sem descurar todas estas questões que falámos anteriormente, porque não me adianta ter aqui um preço bom e depois tudo isto ser mau. Se calhar um preço intermédio aqui, com isto garantido, é melhor para nós que vamos fazer a instalação da máquina, para nós como utilizadores diários da máquina, do que só exclusivamente o preço, ok? Depois disto tudo respondido, vocês pegam na vossa balancinha das decisões, veem o que é melhor. Falam com A, B ou C, põem todas estas questões de um lado, todas as questões do outro, o que encaixa melhor no vosso orçamento, no vosso perfil, no vosso objetivo produtivo, nos vossos ideais, é que vão tomar a melhor decisão para vocês mesmos. E portanto é sempre isto, ser crítico, ter todas as informações do nosso lado para podermos tomar a melhor decisão. Ok? Era isto que vos queria dizer hoje, espero que tenham gostado. Já sabem, como sempre, podem deixar uma mensagem abaixo ou deixar um comentário. Fiquem bem e até à próxima.